Olá, bom dia, meus queridos irmãos e amigos. Estamos no segundo dia do ano de 2022, né? Que privilégio, né? De estarmos vivos, estarmos com saúde. Depois de um ano de pandemia, de perdas humanas, entes queridos faleceram, e muitos ainda sofrem as sequelas, mas nós louvamos a Deus, somos gratos, porque estamos aqui começando um novo ano. Iremos construir uma nova história, com novas experiências, uma bagagem maior, né? Saber como conviver com as pessoas, mas seguindo requisitos, né? Um protocolo para mantermos a nossa saúde e também proteger as pessoas que nós amamos. Que realmente nós tenhamos um ano de 2022 abençoado. Hoje, por exemplo, está chovendo, né? E chuva é bênção, né? Chuva de bênção nós vamos ter em 2022. Creio que Deus vai dar uma trégua para que nós reflitamos o que somos, para onde vamos, o que queremos ser. E eu gostaria de convidar você a começar esse ano refletindo sobre um estilo de vida que foi muito marcante na igreja primitiva, na era apostólica. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. O título desse texto é Como viviam os convertidos? Como viviam os primeiros cristãos? Verso 42 do capítulo 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas ações e nas orações. Em cada alma ou pessoa havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que mensagem poderosa! Vamos refletir um pouco. Durante séculos, o povo de Israel, o povo da Bíblia, o povo escolhido, os descendentes de Abraão, se orgulhavam da sua origem, de os seus pais serem profetas, tinham como fundamento da sua nação, como da sua fé, da sua política, a Bíblia. Deus era o centro de tudo, soberano sobre Israel. Mas aos poucos o povo foi se envolvendo com as outras nações, e em vez de manter seus princípios e a verdadeira adoração, absorveram os costumes e hábitos e pecado dos seus vizinhos. Deixaram de ser a luz do mundo. Deixaram de brilhar. Resultado, quando Cristo veio, em cumprimento à promessa de Deus, em resgatar a humanidade para si, para religar-se à humanidade, Cristo foi rejeitado pelo seu povo, condenado pelo seu povo,
e crucificado pelo seu próprio povo. Mas Deus nunca deixa de cumprir os seus propósitos. Ele separou um remanescente de Israel, Pedro, Paulo, Tiago, João, André. Eu sei que ele formou um grupo pequeno de apóstolos e discípulos para formar uma nova igreja. Uma igreja agora que cumprisse o papel para o qual Israel tinha sido chamado. Levar o conhecimento de Deus a todas as nações. E essa igreja começa de uma maneira assim espetacular. Primeiro eles se humilharam diante de Deus, receberam o dom do Espírito Santo em plenitude, e agora, cheio de graça, de temor, de amor, se envolviam com a comunidade judaica e os gentios de todas as nações. E assim conseguiram estabelecer a igreja em todo o mundo, conhecida inclusive na sede do Império Romano. A igreja se estabeleceu. E aí nesse texto a Bíblia diz que qual era o estilo de vida deles? Perseveravam na doutrina, ou seja, acreditavam e obedeciam às doutrinas apostólicas. Eram obedientes, praticantes. E viviam em comunhão com Deus e com os irmãos. Em cada pessoa havia temor. Não era medo de Deus, era respeito ao Senhor, que os chamou das trevas para andar na luz. Temor. E aí Deus os honrava com sinais e prodígios. Cegos, aleijados, leprosos, moribundos eram curados pelos apóstolos. Mas algo fazia a diferença naquelas pessoas. Era o estilo de vida que eles tinham. Aqui Lucas deixa claro que aqueles que possuíam propriedades, bens, riqueza, não tinham aquilo como seu, porque eles compreendiam que a terra e a sua plenitude é de Deus, o Criador, e que apenas os cristãos eram mordomos, recebiam aqueles recursos para gerenciar. E eles entendiam que seus irmãos que não tinham terra, que não tinham propriedade, que não tinham riqueza, passavam muitas privações. E esses cristãos vendiam as suas propriedades e colocavam os recursos no altar, nos pés dos apóstolos, para que eles administrassem de tal maneira que todos pudessem comer, se vestir, ter um teto, porque todos tinham direito, no mínimo do básico, para a vida. Viver bem. Então isso fazia uma diferença enorme. Não havia desigualdade social, econômica, racial, financeira na igreja primitiva, na igreja apostólica, na igreja cristã. Então, isso era tudo o que Deus tinha planejado. E além deles colocarem os seus bens à disposição de todos, para que todos pudessem sentir reconhecidos e valorizados, e suas necessidades supridas, eles oravam. Sempre estavam no templo orando, estudando a palavra, se fortalecendo na fé, na doutrina. E além de eles ir à igreja, o templo, a sinagoga, também cada casa era um local de adoração, de comunhão, de relacionamento e de missão. Era a igreja em casas. Lá eles comiam, conversavam, trocavam experiência, exortavam, né? Participavam junto, aquele pequeno grupo, de casa em casa. Faziam isso com alegria, não era com constrangimento, por obrigação, mas porque reconheciam que
A salvação é um dom de Deus. E a nossa parte na aliança é obedecer, é servir. E eles eram felizes em fazer isto. E eles louvavam a Deus em tudo. Na sua vida, nas suas ações, na partilha. E isso fazia com que a igreja crescesse mais e mais. Aumentava o número dos salvos. Hoje a igreja também, diante da realidade em que vivemos, e do período que nós vivemos, e aquilo que nós aguardamos, temos nos organizado em pequenos grupos, trabalhando de casa em casa, ou seja, cada lar é uma igreja. Ali está a família e seus vizinhos. E por ser uma família composta de um anfitrião e seus vizinhos, se conhecem as lutas, as fraquezas, sabe que um precisa estender a mão para o outro na hora do naufrágio, na hora da queda, na hora da dor, na hora da doença, na hora da fome. E esses pequenos grupos têm feito a diferença. E o meu apelo hoje é que eu faça da minha casa um pequeno grupo. Já tomei a decisão. E você? A sua casa vai ser um pequeno grupo? Uma igreja com 10, 12 membros, onde todos possam partilhar, se alegrar, orar junto, se divertir, auxiliar, ser compassivo, misericordioso, suportar as diferenças. É um pequeno grupo. Então você que não faz parte do pequeno grupo, se aproxime ou crie um em sua casa. Esse é o nosso projeto. Nós precisamos comprar essa ideia, porque a igreja primitiva também vai ser a igreja do final. E a sua casa, o seu lar deve ser essa igreja. Aberta para os vizinhos, para a comunhão, para a oração, para a partilha, para viver o modelo do verdadeiro cristianismo. Né? Nós precisamos deixar o ego. O nosso eu impede da gente querer se unir, de se envolver, de conhecer e ser conhecido. Porque no pequeno grupo, os meus irmãos vão saber quem sou eu, conhecer as minhas fraquezas, as minhas lutas, as minhas dores, as minhas lágrimas. No pequeno grupo não tem segredo. A gente se conhece e às vezes a gente quer manter uma aparência, um status. A gente quer fingir algo, né, que não somos na realidade. Nós fazemos parte de um conflito interno. Um conflito entre o bem e o mal, entre a natureza regenerada pelo Espírito Santo e uma natureza degradada pelo pecado. E às vezes a gente prefere fechar as portas, se isolar de todo mundo, para não conhecer e não ser conhecido quem somos de fato. Mas Jesus nos chama agora para que possamos estar juntos num pequeno grupo, fazer da nossa casa um lugar de hospitalidade, de cortesia, de acolhida, para que nesse pequeno grupo a gente possa conversar, orar, se ajudar e crescer junto. Em breve nós não poderemos estar nas igrejas, nos grandes templos. Os decretos, as leis irão impedir. E a prova nós já temos da pandemia. O corona nos levou para ficar em casa. Mas a minha casa e a sua casa deve ser a igreja. Deve ser a família do povo de Deus. Então, assim como os apóstolos viveram uma vida de comunhão, de oração, de partilha, todo mundo vivia iguais, não tinha rico nem pobre, porque tudo estava no altar do Senhor. Que essa seja a nossa experiência agora, em 2022. Eu faço esse convite, esse apelo. Vamos fazer a diferença. Vamos permitir que o Espírito Santo, que desceu sobre os apóstolos e fez essa transformação, venha nos transformar esse ano. Que eu e você façamos do nosso lar um cantinho do céu. Que seja aquele local em que filhos, esposa e amigos possam sentir à vontade. Não ter vergonha de dizer, eu sou um pecador.
e que carece da graça salvadora de Cristo. Que sejamos humildes e que venhamos entregar-nos completamente ao Senhor. Deixarmos de lado o egoísmo, o orgulho, a vaidade, mesmo que não podemos estar envolvidos em aglomeração, mas no pequeno grupo é eu, você, a esposa e os vizinhos. É um pequeno número. Cresceu, divide, passa a ser 2 pequenos grupos. E assim é a obra do Senhor para os últimos dias. Então, meu querido irmão, esse é o projeto de Deus. E que juntos iremos fazer com que aquela igreja que está na Bíblia seja a minha e a sua igreja, tá certo? Esse é o plano de Deus para nós. E que nós possamos aceitar de coração, de alegria, porque a salvação é para aqueles que amam a Deus e amam o seu semelhante. Esse é o resumo dos 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu preciso amar o meu irmão, o meu vizinho, sem preconceito, sem separatismo, mas erguer a mão, abrir as minhas portas para fazer uma pequena igreja. Assim como os apóstolos viviam de casa em casa, cada casa era um lar cristão, era uma igreja, que esse ano venha a ser uma realidade na nossa vida, para que Deus possa se alegrar e confirmar a nossa fé, e que para quando Cristo aparecer nas nuvens dos céus, possa olhar para nós e dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco e no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Então que Deus nos abençoe. Juntos iremos fazer a diferença. Jesus está lá no santuário celestial, como advogado, como sumo sacerdote, intercedendo por mim e por você. Oremos para que Deus termine a obra que começou na minha e na sua vida, para que sejamos uma luz nesse mundo que está degenerado, degradado, envolvido em trevas densas, mas que nós venhamos brilhar como estrela da alva. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, nesse momento, Senhor, Deus eterno, Criador e Senhor de todo o universo, e que nos criou com tanto amor e carinho para sermos suas testemunhas. Senhor, chega esse tempo de a gente renunciar a si mesmo. Permitir que o teu Filho, Jesus Cristo, seja o Senhor na nossa vida. Que venhamos fazê-lo o que lhe agrada, para que o Senhor possa nos usar para ser uma diferença nesse mundo que está em trevas, que está degradando moralmente e em todos os sentidos. A corrupção do gênero humano é clara, é absurda, mas o Senhor irá separar um povo para fazer a diferença. Que o Senhor nos abençoe nesse ano de 2022 e que ao findar esse ano possamos olhar para trás e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Deus abençoe, que Deus o ilumine, os guarde e o proteja nesse ano. Que o Senhor repreenda todas essas enfermidades horríveis e nos guarde para honra e glória do seu nome. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Um abraço a todos.